Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Lima. O Marcelo que é diretor-geral do Instituto Sprinklr Brasil. Marcelo, eu queria te agradecer pelo prestígio, por você estar aqui hoje nos ajudando a fazer mais um programa Logística em Foco. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Marcelo, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho o Instituto Sprinklr Brasil, conta para o nosso telespectador em que consiste esse instituto, quando que ele foi constituído e o objetivo hoje da atuação dele no mercado. O Instituto Sprinklr Brasil ele foi criado, ele é bastante recente, ele tem menos de um ano de criação. Ele foi criado por as duas empresas principais que estão apoiando o Instituto são a FM Global, que é uma resseguradora, e a Allianz Seguros, que é uma seguradora. São duas empresas já bem tradicionais nesse ramo. E o nosso objetivo é fomentar o uso desse sistema de proteção contra incêndio, que é o sistema de sprinklers, né? Nós temos o interesse realmente a longo prazo de que o parque instalado de sistemas de sprinklers seja maior, porque isso aí vai permitir uma segurança bem maior das edificações em geral. A gente estava falando um pouquinho antes de a gente iniciar o nosso programa, e você está dizendo aí que a preocupação é realmente semear de médio e longo prazo. Você acha que isso tem a cultura no nosso país hoje? A gente trabalha sempre com a prevenção, que a gente sempre tem visto no nosso país, é sempre querer correr atrás depois que a coisa aconteceu. E vocês têm incentivado a gente a olhar um pouquinho para a prevenção. É essa a linha do Instituto? Com certeza. Essa aí é a ideia. O que nós temos visto, e não é um fenômeno brasileiro, não, é um fenômeno quase mundial, né? Esse negócio de colocar tranca depois que o ladrão entrou, né? No caso de incêndio, é até pior, porque é o seguinte: a nossa experiência pessoal como cidadão é muito limitada em termos de incêndio, né? Se você pergunta para os seus amigos quantas pessoas já passaram por incêndio, estiveram envolvidos diretamente, o número é muito pequeno. Então a gente sempre imagina que é algo que vai acontecer algum dia. E que nunca vai acontecer com a gente. Com certeza. Né? Com certeza. E a gente tem os históricos de sinistros todos que acontecem aí ao longo do ano e ao longo dos anos, a gente vê que o número é muito grande. Aqui na região de Jundiaí, no ano passado e nesse ano, aconteceram uma série aconteceram vários incêndios graves em unidades industriais e depósitos, supermercados. Todos esses incêndios, felizmente, não causaram vítimas fatais, o que é um ponto bastante positivo. Agora, para o empresário que é o dono daquele negócio, né, você ficar 3, 4, 5 meses parado, sem trabalhar, para ou reconstruir, ou para relocar, ou para voltar às atividades, é um gasto muito grande, né, que a seguradora normalmente não consegue repor integralmente. Ela vai repor o valor do imóvel, o valor do conteúdo, talvez até parte da interrupção, mas existem vários danos que não podem ser medidos, que são perdidos, né? E quando você começou a se envolver com esse instituto, Marcelo, como é que isso aconteceu na sua vida? Eu trabalho nessa área de incêndio já há 20 e tantos anos, estou quase fazendo 30 anos mexendo com incêndio. Tem história para contar? Já tem bastante história para contar aí. E essa ideia é uma ideia que partiu da FM Global, que é uma empresa que trabalha com sistemas, trabalha com seguro e resseguro, mas põe uma ênfase muito grande em sistemas de proteção e sistemas de prevenção, né? E a nossa ideia é tentar sensibilizar os empresários e sensibilizar as pessoas de que vale a pena gastar esse dinheiro na prevenção. Vale a pena fazer a instalação de sistemas de sprinkler, porque isso aí a longo prazo, vai dar muito mais tranquilidade. As estatísticas que nós temos demonstram o seguinte: os sinistros em edificações com sprinklers têm danos muito menores do que em edificações sem sprinklers. Isso aí é uma coisa que está claramente demonstrada, né? É da ordem de 6 a 10 vezes menor, né?
Agora, a gente tem acompanhado, Marcelo, o crescimento do setor logístico, principalmente aqui na nossa região, né? Grandes operadores se instalando aqui na região com grandes armazéns. E eu não sei se, e aí de novo, voltar para a questão cultural, como é que eles estão hoje olhando para essa questão de segurança. A gente sabe que isso tem o apelo de agregar valor para o negócio, né? A gente tem uma empresa em Vinhedo e a gente percebe que toda visita que a gente atende lá, normalmente o pessoal do segmento farmacêutico, eletroeletrônico, saúde animal, eles vão no detalhe, né? Tá. E eles começam a fazer a pergunta realmente com relação à prevenção, você se antecipar a qualquer eventual sinistro que você possa ter. Como é que você vê, olhando para o setor logístico hoje, como é que você vê culturalmente? Eles estão preocupados com essa questão de instalar esses sistemas protecionistas, ou se eles ainda é um desafio de vocês fazer com que essa disseminação dessa necessidade de a gente se antever a problemas? Como é que você vê hoje o setor logístico dentro desse contexto? Sem dúvida é um desafio ainda, né? O setor como um todo não percebeu que é importantíssimo ter, né, esse tipo de sistema. O que vale, por exemplo, em São Paulo é que a legislação hoje em dia, ela já, se ela não obriga, ela dá como uma das opções para proteção contra incêndio de galpões e depósitos de logística, a instalação de sprinklers. Hoje em dia a legislação de São Paulo, ela dá uma opção, ou você subdivide o edifício, dependendo do tipo de risco que você tem, da classe do perigo real que existe lá dentro, você subdivide em áreas, ou então você instala um sistema de sprinklers e você não precisa ter subdivisão do edifício. Em termos operacionais é muito mais vantajoso, né? Você não tem um edifício subdividido. E o que a gente tem visto é que a maioria dos novos galpões, eles já estão vindo com proteção por sprinklers por conta da legislação. É preferível não subdividir e proteger. O problema que nós temos visto é que a gente sabe que os sistemas de sprinklers são muito efetivos, mas eles têm que ser bem instalados e bem projetados. E está havendo uma certa negligência em termos dessas instalações. Basicamente, o que está se fazendo? Está se fazendo uma instalação do sistema mais simples possível, para economizar dinheiro na instalação. Esse sistema é aprovado por todas as inspeções das autoridades e depois se ocupa o edifício com risco, com material muito mais perigoso do que aquele que originalmente foi planejado. Isso aí faz com que o sistema, na verdade, ele fique com a falsa proteção. Ele tem um sistema de proteção, mas ele não é adequado para o que está sendo armazenado ali dentro. Se houver um incêndio, é como se não tivesse o sistema. Vai pegar fogo. E quem que normatiza isso, Marcelo? Quem que é o órgão responsável por estar habilitando empresas para produzir sprinkler, acompanhar depois da instalação? Como é que isso está no Brasil hoje? No Brasil funciona assim, as normas são da ABNT, né? Existem as normas de instalação de sprinklers, também são chamados aqui chuveiros automáticos, que é outro nome que se usa no Brasil. O Corpo de Bombeiros é responsável de cada estado, né? Responsável pela revisão do projeto e aprovação, né? Agora, se eu chego e digo, eu vou guardar motores elétricos no meu prédio, o bombeiro vai dizer, tudo bem, seu sistema está adequado. Se depois de ocupar o prédio eu começo a guardar colchões de espuma, o sistema não está mais adequado, né? A atuação do Corpo de Bombeiros hoje, então, dentro desse contexto protecionista do sprinkler, ele é um posicionamento atuante, ou seja, ele como um órgão que a gente sabe lá em Vinhedo, onde a gente opera, que eles são cada vez mais rigorosos, para você ter aprovação, para você poder operar, cada vez mais tem mais exigências. Essa questão do sprinkler também é uma condição hoje para determinadas operações, para o bombeiro liberar a atuação das empresas ou não? Sem dúvida. Faz parte da legislação, né? Mas como eu estava lhe dizendo, a questão é que não basta ter um sprinkler pendurado no teto. Tem que ser um sistema bem dimensionado e adequado. O bombeiro não vai lá todo mês para ver se você está mudando o material que você está armazenando, né? Ele não faz esse acompanhamento porque não é obrigação dele,
né? Ele te dá a liberação para que você possa ocupar o prédio. Depois disso, é sua responsabilidade. E o que a gente vê é que aí está faltando um pouquinho de consciência entre os empresários e entre aqueles que do setor, porque não estão levando em conta essa inadequação do sistema. Só para dar um exemplo, eu não sei se você lembra a Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Né? Houve um incêndio enorme lá, faz 2 anos mais ou menos, né? Um pouquinho antes do carnaval, queimou tudo, e existia um sistema enorme de sprinkler instalado. Né? Aí você fala, o sprinkler não funcionou. Na verdade, não é que o sprinkler não funcionou. O sprinkler estava desligado, estava talvez mal dimensionado e tudo mais. Então, você tem o sistema de proteção, dá uma ideia de que está seguro, mas na verdade não. Agora, um paradoxo, né, Marcelo? Porque se a gente presumir que a gente está fazendo a instalação, investimentos num equipamento que vai prevenir ou que vai amenizar eventuais danos oriundos de sinistros, e a gente faz esse investimento não da forma correta, quer dizer, meio que me engana que eu gosto, né? Quer dizer, não tem, se perde o sentido do próprio contexto e o conceito da tecnologia, né? Você já andou com essas pessoas no carro que põem o cinto de segurança, só deixa ele jogado, mas não prendem aqui? Eu já andei com alguns tá do meu lado, eu vou prender ele. Alguns motoristas de táxi eu já vi fazer isso. Joga o cinto assim, mas não enfia aqui. Não, mas aí não tem investimento, né, Marcelo? Aí assim, aí já é um equipamento, um acessório obrigatório no carro que comprando está lá. Tá. É diferente do investimento, porque imagina assim, a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco, um pouquinho com relação ao investimento no sprinkler, quer dizer, eu vejo que um paradoxo, né? Quer dizer, ou você faz efetivamente posicionado com uma cultura protecionista, né? Porque não se justifica investimento independente do valor, né? Isso. São sistemas que, obviamente, não são baratos, né? Não existe o meio termo entre o bem feito e o mais ou menos bem feito, ou é bem feito ou não é. Né? Agora, o investimento para se fazer mal feito, ele pode ser muito parecido com o investimento para se fazer mal feito. É interessante isso, porque tubulação você gasta, os sprinklers você gasta, a bomba você gasta, talvez você diminua em termos de dimensões, mas o investimento está lá ainda. Né? Tá bom, Marcelo, eu vou pedir a licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com Marcelo Lima, Marcelo que é diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil. Nós voltamos no instante.